Olá, bom dia, graça e paz. Sabrina Trombinha aqui para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Diariamente estamos aqui juntos nesse propósito de mergulharmos nas Escrituras Sagradas, de lermos a palavra de Deus, de conhecermos a sua vontade para as nossas vidas, de nos amoldarmos à palavra de Deus, ao manual, né, de vida e fé que ele nos deixou. Então, fique à vontade. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, você está vendo a live gravada. E se você estiver vendo aqui no Instagram e você ainda não foi lá no meu canal no YouTube, ambos eu quero convidar vocês a se inscrever no meu canal, a curtir os vídeos, a compartilhar, a comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Não é sobre seguidores, é sobre espalhar a palavra de Deus por toda essa terra. É levar as pessoas a seguirem Jesus. Esse é o único digno, né, de ser seguido por todos nós. É Jesus Cristo. Então, se você ama a palavra de Deus, compartilhe a palavra de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha, tenha certeza, tenha convicção de que você vai estar fazendo o bem ao fazer isso. Amém? Bom dia, que bom dia gostoso, Cris. Bom dia, Grazi. Obrigada por esses girassóis lindos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai terminar o livro de Josué. Sensacional. Mas antes a gente vai orar. Amém? Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Pai, pelo teu amor, a tua bondade que nos cercam. Obrigado, Deus, pela tua graça que nos alcançou, na qual nós estamos mergulhados, Senhor, desfrutando da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te desejamos e por isso estamos aqui lendo, meditando na tua palavra, porque te amamos e queremos te conhecer cada vez mais. Senhor, se revela a nós por meio das Escrituras, fala ao nosso coração, ministra aos nossos corações, Senhor, por meio dessa palavra, desse momento devocional de hoje, por esse momento de meditação. Eu oro, Pai, agradecida pela tua presença, Senhor. E eu oro também agradecida pela vida de cada pessoa que o Senhor tem enviado e que tem mantido, que tem fortalecido nesse propósito, nessa jornada junto comigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, gente, a gente tá em Josué, capítulo 22. Quem tá aí acompanhando toda a leitura de Josué? Quem acompanhou toda a leitura desse livro fantástico, que é o livro da conquista da Terra Prometida, esse livro que a gente vê Deus indo à frente com Josué e o exército de Israel, derrotando todos os inimigos e conquistando toda a terra que todo aquele que eles enfrentaram, né? Porque alguns eles não enfrentaram, então eles ainda não derrotaram todos, mas todos aqueles que eles enfrentaram, o Senhor deu vitória para eles. Lindo demais esse livro, um livro que mostra que o Senhor é o nosso general de guerra. Jesus é o nosso general de guerra, né? A gente viu Jesus aparecendo aqui para Josué antes de eles iniciarem as guerras, se apresentando como o general de guerra. Lindo demais. Vamos lá, então? Josué, capítulo 22. A gente vai terminar hoje esse livro. As tribos do leste voltam para casa. Então, Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo e até hoje, não abandonaram seus irmãos das outras tribos e tiveram o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou. Ai, gente, que lindo isso. Agora, o Senhor, seu Deus, concedeu descanso a seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu como sua propriedade do outro lado do Rio Jordão. Mas tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam a seus mandamentos,
apeguem-se a ele firmemente e sirvam-no de todo o coração, de toda a alma. Então Josué os abençoou e se despediu deles, e eles foram para casa. Ai, até me emocionei com esse texto aqui. Esse texto é lindo demais, porque, se vocês lembrarem, gente, antes de eles atravessarem o Rio Jordão, as tribos do leste, 2,5 tribos, né? A tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, que se dividiu. Eles pediram para ficar com um território de terra antes do Rio Jordão. Porque todos eles, para conquistar a terra prometida, né, a cidade ali, Canaã, eles tinham que atravessar o Rio Jordão. Mas, antes de atravessar o rio, tinha uma terra que agradou muito a eles, que era própria para os seus gados e rebanhos, o que eles tinham. E eles pediram para ficar ali, eles pediram isso para Moisés. E aí Moisés falou com eles, foi consultar a Deus, Deus permitiu, e Moisés falou assim para eles: tudo bem, vocês podem ficar com essa terra, mas vocês, todos os homens valentes de guerra, aptos para a guerra, precisam atravessar o Rio Jordão. As mulheres, crianças e gados ficam aqui, e vocês vão atravessar o Rio Jordão e vão à frente lutar com seus irmãos pela terra deles. E aí eles falaram: sim, a gente vai fazer isso, né? E até meio que gera uma dúvida no nosso coração quando a gente lê aquilo, porque a gente via o tempo todo o povo dizendo que ia fazer algo e não fazia, né? Mas a gente vê agora aqui que sim, eles foram. Eles foram. Olha que lindo, no verso 2. E lhes disse... No quarto. Vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, mandou, e obedeceram a todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo e até hoje não abandonaram seus irmãos das outras tribos e tiveram o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou. Agora, o Senhor, seu Deus, concedeu descanso a seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu como sua propriedade do outro lado do Rio Jordão. Aí o verso 5, gente, é um resumo do livro de Deuteronômio. O verso 5 é algo lindo. Pega aí, marca aí na sua Bíblia. Vou marcar aqui já antes de ler. Mas tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos, porque eles iam estar do outro lado, eles não iam estar em contato com o povo ali, né? Para eles terem contato, eles teriam que atravessar o Jordão. E Josué então reafirma, relembra eles, né? Agradece por eles terem sido fiéis. Porque, gente, como é difícil nos dias de hoje a gente encontrar, assim como aqui quando a gente leu que eles disseram que ia até o fim, é difícil, viu? Você encontrar pessoas fiéis que dizem que vão até o fim. E diante das batalhas, diante dos gigantes, as pessoas te abandonam, né? As pessoas voltam atrás, vão em busca dos seus interesses. Vão em busca dos seus interesses. Então, quando a gente vê isso aqui, é de emocionar. É de emocionar. E aí Josué relembra eles dos mandamentos e abençoa eles. Bom, eu já li, né, essa parte. Aí vamos para o verso 7. Moisés tinha dado o território de Bazã, a leste do Rio Jordão, a meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo, Josué deu terras a oeste do Jordão. Quando Josué se despediu deles e os abençoou, disse: voltem para casa com toda a riqueza que tomaram de seus inimigos, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam os despojos com seus parentes. Assim, os homens de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e partiram para sua própria terra em Gileade, da qual haviam tomado posse de acordo com a ordem do Senhor por meio de Moisés. Verso 10.
As tribos do leste constroem um altar. Enquanto ainda estavam em Canaã, chegaram a um lugar chamado Gelilote, perto do rio Jordão. Ali os homens de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés pararam e construíram um altar grande e imponente. Os outros israelitas souberam que os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés haviam construído um altar em Gelilote, nos limites da terra de Canaã, do lado oeste do Jordão. Por isso, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e preparou para guerrear contra eles. Antes, porém, enviaram a Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eliezer, para conversar com as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, uma de cada tribo das 10 tribos, e todos eles eram chefes de suas famílias dentro dos clãs de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram à tribo de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés: toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis ao Deus de Israel. Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram para si um altar, rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente em Peor? Até hoje não estamos completamente purificados dele, mesmo depois que a praga feriu toda a comunidade do Senhor. E ainda assim vocês abandonaram o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele voltará a sua ira contra a comunidade de Israel. Se a porção de terra que receberam como herança está impura, passem para o nosso lado, para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para si um altar que não seja o verdadeiro altar do Senhor nosso Deus. Quando Acã, descendente de Zerá, foi infiel ao Senhor, roubando as coisas separadas para o Senhor, a ira divina não caiu sobre toda a comunidade de Israel? E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado? Verso 21. Deixa eu até marcar isso aqui, gente, porque ontem ainda eu falei sobre isso aqui. Que quando uma pessoa peca, ela afeta toda a comunidade, toda a família. Quando, é o meu pecado. Não, é o nosso pecado. É a nossa santidade. O que eu faço, o que você faz, interfere diretamente na sua família, na sociedade, na igreja onde você congrega, no ministério onde você está, afeta diretamente. Verso 21. Então os membros da tribo de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o Senhor, o poderoso, é Deus. Senhor, o poderoso é Deus. Ele sabe a verdade, e que Israel a saiba também. Não construímos o altar por rebeldia, nem por infidelidade ao Senhor. Se o fizemos, não poupem nossa vida hoje. Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor, ou para apresentarmos holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas de paz, que o próprio Senhor nos castigue. A verdade é que construímos este altar por medo de que, no futuro, seus descendentes digam aos nossos: que direito vocês têm de adorar o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre o nosso povo e o povo de Ruben e Gade. Vocês não têm parte com o Senhor. Esses seus descendentes poderão impedir os nossos de adorarem o Senhor. Por isso, resolvemos construir o altar, não para oferecer holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho. Ele lembrará os nossos e os seus descendentes de que nós também temos o direito de servir ao Senhor em seu santuário, com holocaustos, sacrifícios e oferta de paz. Então, seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Se disserem isso, nossos descendentes responderão: vejam esta réplica do altar do Senhor que nossos antepassados fizeram. Não é para holocaustos nem para sacrifícios. É uma lembrança do relacionamento que vocês e nós temos com o Senhor. Uau, que interessante isso. É uma lembrança do relacionamento. Qual lembrança nós estamos deixando para os nossos filhos do nosso relacionamento com o Senhor? Será que a gente está se importando com isso? Ontem a gente ministrou para casais e a gente falou sobre sexualidade. A nossa vida
íntima dentro de casa influencia diretamente na vida dos nossos filhos. A forma que a gente vive os nossos relacionamentos interfere diretamente nas pessoas do amanhã. Por que que hoje a gente tem visto tantas pessoas confusas na sua sexualidade, né, descrentes? Por quê? Porque não tiveram referenciais memoriais, não tiveram exemplos, elas não têm lembrança que norteiam a vida dela, que pautam ela nos princípios, nos valores eternos. Então, é muito importante nós criarmos memoriais. Não é sobre fazer estátuas, né? Mas é criar memoriais, é demonstrar com a nossa vida, com a nossa atitude que a gente ama e serve a um Deus verdadeiro. Imprimir isso no coração dos nossos filhos, né? Tá aqui o Heitor, ó. Eu tô aqui lendo a palavra e ele tá me vendo todos os dias lendo a palavra. E isso certamente está marcando a vida dele. Tá marcando, ele vai crescer e ele vai lembrar. A minha mãe lia todos os dias a Bíblia e fazia uma live lendo a Bíblia com outras pessoas. E a minha mãe gastava tempo estudando e orando. E a vida dela, sabe? Eles vão... O que que você lembra, né? Você que já é adulto, o que que você lembra daquilo que os seus pais faziam, né? Que herança espiritual os seus pais deixaram na sua vida? E aí a gente precisa pensar agora em nós, que herança espiritual nós estamos deixando na vida dos nossos filhos. Qual o memorial? Verso 29. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou nos afastarmos dele, construindo nosso próprio altar para holocausto, oferta de cereal ou sacrifício. Somente o altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo, pode ser usado para esse fim. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs de Israel, ouviram o que os membros da tribo de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés disseram, ficaram satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eliazer, lhes respondeu: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis ao Senhor, como havíamos imaginado. Ao contrário, livraram Israel de ser destruído pela mão do Senhor. Gente, vocês lembram quem é Finéias? Finéias, filho do sacerdote Eliazer. Finéias é neto de Arão, o irmão de Josué. Finéias é aquele que tem um zelo extremo pelas coisas do Senhor. Finéias, ele remete a zelo, a santidade. Quando o povo, ainda lá no acampamento, com Moisés, começou a trazer mulheres de outros povos para se relacionar e eles entram dentro de uma das cabanas dentro do acampamento, Finéias pega uma lança e entra dentro da cabana e atravessa o homem e a mulher com aquela lança. E Deus já estava enviando uma praga que estava matando todo mundo ali por causa da promiscuidade. E quando Finéias faz isso, cessa a praga. Porque ele diz o zelo, né? O zelo pela santidade do Senhor. Finéias, ele é radical na santidade. Por isso que ele, ao ver isso, ao ver que estavam levantando um altar, ele quis ir atrás para saber. Ele imaginou, estava enganado, mas ele preferiu se certificar pelo zelo e pelo amor pela sua comunidade. Verso 32. Então Finéias, filho do sacerdote Eliazer, e os outros tribos... Ah, não, a gente já leu, né? Não? Não li ainda. E os outros líderes deixaram as tribos de Ruben e Gade em Gileade e voltaram à terra de Canaã para relatar aos israelitas o que havia acontecido. Todos os israelitas ficaram satisfeitos, louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra Ruben e Gade. Os membros da tribo de Ruben e Gade chamaram o altar de testemunho. Deixa eu ver aqui. Testemunho, pois disseram: é testemunho entre nós e eles de que o Senhor é também nosso Deus. Uau! Ai, que capítulo lindo! Meu Deus! Que capítulo lindo! Vamos agora para capítulo 23. As palavras finais de Josué a Israel. Muito tempo se passou,
depois de o Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel com seus líderes, chefes, juízes e oficiais e disse: já estou bem idoso. Vocês viram tudo que o Senhor seu Deus fez por vocês. O Senhor seu Deus lutou em seu favor contra seus inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações que ainda não foram conquistadas, bem como a terra das nações que já derrotamos desde o rio Jordão até o mar Mediterrâneo a oeste. Essa terra será de vocês, pois o Senhor seu Deus expulsará de diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor Deus lhes prometeu. Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Anota aí. Verso 6. Não se desviem dele nem para um lado nem para o outro. Não se misturem com os povos que ainda restam na terra. Nem sequer mencionem o nome dos deuses deles e muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor seu Deus, como fizeram até hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhes resistir. Cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor seu Deus luta por vocês, conforme prometeu. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor seu Deus. Uau, gente, que lindo! Ai, muito lindo. Verso 12. Mas, se vocês se desviarem dele e se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês e se casarem com elas e eles com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas serão isca e armadilha para vocês, chicote para as suas costas e espinho em seus olhos. E vocês desaparecerão para sempre desta boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Verso 14. Em breve morrerei e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor seu Deus se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Mas, assim como o Senhor seu Deus lhes deu as coisas boas que ele prometeu, também fará vir calamidades sobre vocês se lhe desobedecerem. O Senhor seu Deus os eliminará completamente desta boa terra que lhes deu, se vocês quebrarem a aliança do Senhor seu Deus, servindo ou adorando outros deuses. A ira do Senhor arderá contra vocês e desaparecerão rapidamente da boa terra que ele lhes deu. Gente, é lindo demais ver todas as bênçãos que Deus promete, mas ele deixa claro, aquilo que eles iriam sofrer se eles desobedecessem. E por quê? Que a gente vai ver que esse povo sofreu tanto, A gente vai ver, amanhã a gente vai entrar em Juízes. Meu Deus, esse livro sensacional. Não pode perder, tem muito ensino em Juízes. E por que a gente vai ver que esse povo vai sofrer tanto? Porque eles haviam casado com Deus. Deixa eu falar algo aqui. Se você quer casar com a intenção de trair, não case. Não se case. Se você não tem intenção de ser fiel, não se case. Esse povo aceitou casar com o Senhor. Eles casaram com Deus. E eles
Eles quebram a aliança, eles são infiéis. Imagina ser infiel ao Senhor. Talvez, né? Muitos de nós estamos assim também, fazendo votos de tolo, dizendo que amam ao Senhor, mas estão, né? Como diz aqui, adorando, se casando, entregando o seu melhor tempo, o seu coração para outros deuses, para outros amores, que não agrada o nosso Deus, que não é Deus. Precisamos refletir sobre a forma que nós temos relacionado com o Deus que dizemos que amamos. Amém? Agora vamos para o último capítulo de Josué, capítulo 24. Capítulo 24. A renovação da aliança do Senhor. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel, e todos vieram se apresentar diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra dos Eufrates e os conduzi à terra de Canaã. Dei-lhes muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. Seus antepassados clamaram ao Senhor e eu coloquei escuridão sobre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz contra os egípcios. Depois, vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. E os entreguei em suas mãos, e vocês tomaram posse da terra deles. Então, Balaque, rei de Moabe e filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los, mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele os abençoasse, e desse modo os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei terror diante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória. Ai, deixa eu marcar isso aqui. Não foram. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que não construíram. As cidades onde agora habitam, eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Verso 14, marca aí. Verso 15. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família
serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem tantas canções, né, com essa música. Verso 16. Com esse texto, aliás, né, esse texto de Josué. Quanto a mim, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão da terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto cercados de inimigos, ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nesta terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois ele é nosso Deus. Gente, marca isso para depois a gente ver lá na frente. Ai. Eles falaram aqui. Eles afirmaram os feitos do Senhor. E eles falaram: portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só ele é nosso Deus. Verso 19. Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que ele lhes fez. Ouvindo isso aqui, eu tô me lembrando de, às vezes, de algumas falas que eu faço com o meu filho mais velho, principalmente, né, que já tem 20 anos, que às vezes eu falo algumas coisas, né, mais duras, e ele diz assim: ah, parece que a mãe tá agorando. Parece que a mãe tá agorando. Não é? Não é isso, olha só, é bíblico. É bíblico. Alertar e falar. Alertar e trazer à memória as consequências que vêm acompanhada das más escolhas. Que vem acompanhada da rebeldia. Rebeldia, que foi o que ele falou aqui, ó. Não perdoará sua rebeldia. Verso 21. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunhas de minha própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles. Somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a ele. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém e lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Josué registrou todas estas coisas no livro da lei de Deus. Isso que nós estamos lendo agora, gente. Sensacional, né? Como lembrança do pacto, pegou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: esta pedra ouviu tudo o que o Senhor nos disse. Ela será testemunha contra vocês, se não cumprirem o que prometeram a Deus. Então, Josué se despediu de todo o povo e cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Verso 29. Líderes sepultados na terra prometida. Depois de algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, olha, agora ele recebeu esse título também, servo do Senhor. Assim como Moisés, vocês lembram? Que várias vezes aqui no texto, Moisés, servo do Senhor. E agora Josué, servo do Senhor. Morreu aos 110 anos. Sepultaram-no na terra que ele havia recebido como herança, em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele.
e que saibam pessoalmente e que sabiam pessoalmente tudo que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito, foram sepultados em Siquém, no terreno que Jacó havia comprado dos filhos de Amor por 100 peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. Eliezer, filho de Arão, também morreu. Foi sepultado na região montanhosa de Efraim, na cidade de Gibeá, que havia sido entregue a seu filho Finéias. Amém! Chegamos ao final de Josué. Que emocionante. Meu Deus, não dou conta. Que lindo, não aguento, gente. Que capítulos emocionantes. Esses 3, né? Esses 3 últimos capítulos de Josué. Olha quantas vezes aqui foi reafirmado ao povo. Obedeçam, guardem os mandamentos, sirvam ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Se vocês não fizerem isso, se, muitas vezes se repete aqui. E interessante demais aqui, ó. O verso 3, 31. Marca aí esse verso 31. Vou pegar aqui outra canetinha. O verso 31 diz assim, ó. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo o que o Senhor havia feito por Israel. O que será que aconteceu, então, depois que todos esses que conheciam, que sabiam pessoalmente de tudo aquilo que o Senhor tinha feito, o que aconteceu depois da morte dessas pessoas? Amanhã a gente vai descobrir. Amanhã a gente começa a leitura de Juízes. Gente, eu estou lendo, a Bíblia que eu estou lendo é a versão NVT, Nova Versão Transformadora, que algumas pessoas me mandaram mensagens lá no YouTube e por aqui também, no Instagram, para saber qual era a versão. É uma versão muito fácil a compreensão. Não é a minha preferida é a NVI. Mas como eu estou lendo aqui, muitas pessoas nunca leram a Bíblia, então eu escolhi ler na NVT, porque ela tem uma compreensão, as colocações das palavras muito familiares e facilita bastante para quem está começando o hábito da leitura da palavra. Amém? Glória a Deus! Concluímos então o livro de Josué. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de acessar, de conhecer a Tua palavra. E nós vemos, Senhor, que o Senhor deixou escrito na Tua palavra tudo aquilo que te agrada e aquilo que te desagrada. O Senhor também fez questão de deixar escrito aqui para nós os erros e o acerto das pessoas, dos homens, das mulheres que o Senhor levantou. Pai, que nós possamos ler, meditar na Sua palavra e ver, Senhor Deus, o reflexo dela nas nossas vidas. Que nós possamos nos amoldar à Tua palavra e viver de forma que te honra e que te glorifica. Que nós possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Em nome de Jesus eu oro pela minha vida, pela vida de cada pessoa aqui, por cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Que eu e a minha casa, e você e a sua casa, escolha servir ao Senhor, assim como Josué declarou, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meu povo! Esse vídeo vai lá para o YouTube, depois você pode ir lá, a hora que subir lá para o YouTube eu compartilho aqui nos stories, aí você pode ir lá assistir novamente, curtir, compartilhar e espalhar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Um beijo no seu coração. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente às 9 horas da manhã, dando sequência nesse propósito. Tchau, Deus abençoe.